Graça e paz. Alegria ter você aqui mais uma vez no canal da Igreja Batista Central. Você que está assistindo esse vídeo, nós temos 2 outros vídeos antes desse, que falam sobre fé. E nós queremos convidar você a pensar sobre a fé que uma vez foi entregue aos santos. Pela fé que uma vez foi entregue aos santos, como diz Judas. Precisamos batalhar por essa fé. A primeira pergunta foi: em que você crê? A segunda pergunta é: como você crê? E hoje eu quero perguntar a você: o que você faz com o que você crê? O que fazemos com a fé é muito importante. Se algo é digno de ser crido, é digno de ser vivido. De fato, a fé bíblica implica em obediência. A fé bíblica traduz-se em discipulado. Não crê aquele que não vive conforme a sua crença. Assim também a fé, se não tiver obras, disse Tiago, por si mesmo está morta. Um pressuposto da pregação da palavra de Deus é que o propósito subjacente a toda doutrina é garantir a ação moral. Aprendemos por simples verificação semântica que teologia é conhecimento, estudo acerca de Deus. Sua teologia consiste naquilo que você é quando para de falar e começa a agir. Deus, quando nos instrui a mente, Ele o faz para transformar a vida. Aliás, este é o alvo do ensino. E a lei do processo de aprendizagem estabelece que o aluno deve reproduzir em si próprio a verdade aprendida. E vivendo a verdade, nossas próprias vidas se tornam verdadeiras. Nós nos tornamos o que devemos ser. Por isso, precisamos de homens com fé inabalável na palavra do Senhor, com coragem para tomar posição em sua proclamação e defesa, com disposição e tenacidade para assumir os custos dessa decisão. Uma fé digna de ser crida é digna de ser proclamada. Novamente, Spurgeon, ele diz, abre aspas, os homens para serem verdadeiramente ganhos precisam ser ganhos pela verdade, fecha aspas. Hoje, a teologia principalmente é vista como reflexões dos ambientes eruditos, aprisionada nos recintos acadêmicos dos seminários. Faz-se uma grande dissociação entre o conteúdo dos compêndios empoeirados das bibliotecas dos teólogos e a ação pastoral diária e a vivência comum do crente em Deus. É como se a teologia não fosse para o pastor diariamente e para o crente no dia a dia. Não tenhamos o mínimo interesse numa teologia que não promova o ardor por Deus, e não tenhamos qualquer interesse por uma teologia que não evangelize, e uma fé que não seja missionária, que não transborde sobre o outro. A verdade precisa ser proclamada, não importa como seja recebida, e deve ser proclamada antes de tudo, porque é a verdade de Deus. Proclamar a verdade, proclamar a palavra, proclamar o seu santo nome, glorificá-lo através dessa prática. A pregação é, sem dúvida, um bem eterno. Essa foi a conclusão dos apóstolos. Quando elegeram os 7, o bem que se faz aos homens é passageiro, as verdades que lhes deixamos são eternas. O bem que fazemos aos homens são passageiros. As verdades que derramamos sobre suas vidas são eternas. Uma fé digna de ser crida é também digna de que batalhemos por ela. O melhor método para a erradicação do erro, do engano, ainda é proclamar, praticar, publicar, defender e lutar pela verdade. Precisamos tornar clara a nossa posição, com palavras e obras em favor da verdade e contra as falsas doutrinas. Quase sempre é no vácuo deixado pela negligência que proliferam
seitas e heresias. É no descaso da proclamação. É não proclamarmos todo o conselho de Deus. Quando a verdade se silencia, as opiniões falsas parecem plausíveis. A verdade amordaçada é uma contradição, pois a verdade é sempre o argumento mais forte. Ser fiel até a morte. Não foi este o lema dos mártires desde Estevão? Sentia a necessidade de escrever, diz o escritor, exortando-vos a pelejar pela fé, que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. No eminente e constante desafio de estar comprometido com a fé que foi entregue aos santos, nós precisamos nos apresentar com humildade, com reverência e temor, mas precisamos fazê-lo, precisamos difundir a nossa fé, precisamos proclamar a verdade da palavra de Deus. Eu e você somos chamados não apenas a conhecer, não apenas a desfrutar, mas somos chamados a levar adiante essa verdade. Eu queria encerrar com um texto de Richard Baxter. Ele diz: não é coisa pequena ficar em pé diante de uma congregação e dirigir uma mensagem de salvação ou condenação, como sendo do Deus vivo, no nome do nosso Redentor. Não é coisa fácil falar tão claro que um ignorante nos possa entender, e tão seriamente que os corações mais desfalecidos nos possam sentir, e tão convincentemente que críticos contraditórios possam ser silenciados. Que Deus te abençoe, que a verdade que você ouve seja a verdade que você pratica. Um beijo no seu coração, em nome de Jesus.